Eu queria, nessa noite, falar com vocês de alguns motivos pelos quais essas pessoas estão se batizando. Os motivos que eu quero mencionar e que eu irei falar aqui é o que Jesus faz na vida de uma pessoa. É o que Jesus faz na nossa vida. Por isso que a gente se batiza nesse ato espiritual de compromisso com Cristo e de pertencimento ao corpo de Cristo. Queridos, agora, quero falar sobre os motivos. Quais são os motivos pelos quais essas pessoas estão se batizando? Mas antes da gente falar dos motivos pelos quais estão se batizando, vamos pensar o contrário. Quais são os motivos pelos quais eles não estão se batizando? Ninguém aqui está se batizando por causa do pastor. Eu não encontrei ninguém aqui no pátio e falei assim, você tem que se batizar, hein? Sim ou não? Ninguém está se batizando aqui por causa do pastor, porque o pastor mandou. Não. Ninguém também está se batizando porque vai ficar rico ao se tornar membro da igreja. Pode até ficar, mas esse não é o motivo porque eles estão se batizando. Ninguém está se batizando porque não tem nada para fazer da vida, ou porque é um desocupado. Então, onde é que eu não estou fazendo nada da vida mesmo? Estou tão desocupado, fico em casa lá trancado, então vou fazer uma coisa diferente. Eu vou me batizar. Não. Ninguém está se batizando para agradar um amigo, para agradar o cônjuge, para agradar os pais ou os filhos. Não, ou algum parente. Então, quais são os motivos pelos quais essas pessoas hoje vão passar pelas águas daqui a alguns instantes? Quais são os motivos? Eu queria mostrar para vocês alguns motivos. Primeiro motivo pelo qual essas pessoas estão passando hoje pelas águas é porque só Jesus Cristo salva. Esse é o primeiro motivo. Essas pessoas hoje vão se batizar porque só Jesus Cristo salva. O apóstolo Pedro disse lá em Atos, no capítulo 4, versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só Jesus Cristo salva. Glória a Deus. Então essas pessoas, queridos, estão se batizando hoje porque elas reconhecem que Jesus é o único que pode salvar. Mas salvar do quê? Salvar do quê? Salvar do inferno. Salvar da condenação eterna e dar a eles a vida eterna, a eternidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém a isso, igreja? Amém. Hoje você pode mesmo vibrar, celebrar, porque hoje é um tempo de celebração, é uma noite especial nesta casa, porque há alegria no céu quando um pecador se arrepende, e é uma festa nessa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo motivo, são 5. Segundo motivo pelo qual essas pessoas estão se batizando, porque um dia quando elas reconheceram Jesus como Salvador, elas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Isso é lindo, gente. O apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então quando você entrega a sua vida a Cristo, Ele muda a sua vida, mas Ele muda a sua vida para melhor. Ele nunca vai mudar a sua vida para pior. Você pode ter plena convicção disso. Então, queridos, essas pessoas tiveram as suas vidas mudadas, não por causa do pastor, não por causa da religião, mas porque elas tiveram um encontro com Jesus.
elas foram transformadas por Jesus, por causa da pregação do Evangelho. Elas foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo, pelo Evangelho da graça de Deus. E é por isso que elas estão aqui nessa noite. Esse é o segundo motivo. Amém? Amém. Qual é o terceiro? Terceiro motivo pelo qual essas pessoas hoje vão passar pelas águas. Porque quando elas entregaram a vida a Cristo, elas entenderam que só Jesus perdoa pecados. Só Jesus perdoa pecados. E elas então receberam o perdão. Quem é que perdoa pecados, irmãos? É o Senhor. Então elas receberam perdão. Diz o texto lá de 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 9, diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E continua o texto dizendo: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Para nos perdoar o que, irmãos? Os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Olha que texto maravilhoso. Olha que texto lindo, gente. Veja, Jesus não só perdoa o pecado, como Ele também agora remove o pecado. Como diz o texto, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele remove o pecado. E o que é pecado, gente? Pecado é transgredir. Pecado é desobedecer à lei de Deus. Então a pessoa que vive no pecado é a pessoa que vive na transgressão. O pecado é perverso. O pecado maltrata, o pecado diminui a gente, o pecado destrói, o pecado mata. A Bíblia diz que o pecado tem um salário. E qual é o salário do pecado, queridos? O salário do pecado é a morte. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele perdoa os teus pecados e Ele te liberta do poder do pecado. Isso é um milagre. Isso é uma ação de Deus, e não do homem, mas é uma ação de Deus. É uma coisa fenomenal aquilo que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Por isso que o Evangelho é uma mensagem de alegria, de boas novas, de boas notícias, de recomeços, de transformação e de restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. E hoje, justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O que significa justificados? É como se Deus olhasse para você e você sem pecados. Isso é muito interessante. Deus olha como se nós não tivéssemos pecados mais. Isso é lindo, gente. Justificados pela fé. E temos paz com Deus, diz o texto. Olha, gente, nós éramos inimigos de Deus, estávamos afastados de Deus. Mas hoje, depois que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos agora amigos de Deus. Amigos de Deus. O Evangelho, a verdadeira paz, meus irmãos, é a reconciliação do homem com Deus. Glória a Deus. Ainda tem um quarto motivo. Quarto motivo pelo qual essas pessoas hoje estão se batizando. Qual é esse motivo? Porque quando elas entregaram a vida a Cristo, elas verdadeiramente foram libertas da escravidão do pecado. Foram libertas. Veja, primeiro elas entenderam que Jesus perdoa pecados e elas receberam o perdão dos seus pecados. E agora, quando elas entregam a vida a Cristo, elas verdadeiramente foram libertas da escravidão do pecado. Você sabe por que o crente nascido de novo, ele não é mais dependente do álcool,
dependente do cigarro, da maconha, da cocaína, da devassidão moral, ou qualquer outro vício. Sabe por quê? Porque só uma pessoa verdadeiramente livre tem o poder de escolher o melhor. Somente quem é livre. Quantos livros nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você não é mais dependente dessas coisas, porque Jesus te libertou do poder do pecado. E o pecado já não vai ter mais domínio sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. E ao ser agora liberto do pecado, você é livre. Livre para escolher o melhor. Para escolher o melhor. Se você for vencido por esses vícios aqui que eu mencionei, então você é escravo desses vícios. Você é servo desses vícios. O pecado, a gente sabe que domina. O pecado escraviza. Mas Jesus liberta. Jesus liberta. Você crê assim, igreja? E olha, e quem entrega a sua vida a Cristo é verdadeiramente livre para nunca mais viver atolado em vícios. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 em diante, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres em Jesus. Nós somos livres em Jesus. Você é livre em Jesus? Os livres em Jesus, diga: eu sou livre em Jesus. Levante as suas duas mãos aos céus e diga: eu sou livre em Jesus. Você é mesmo livre? Então diga bem forte. Alguém livre é alguém que fala alto, é alguém que grita. Diga: eu sou livre em Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Somos livres em Jesus. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E o quinto motivo pelo qual essas pessoas hoje estão se batizando, porque quando elas entregaram a vida a Cristo, elas entenderam que a vida passou a ter um outro significado. Amém? Não é verdade isso? É verdade vocês que estão se batizando? A vida hoje passou a ter um outro significado. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3, versículo 13 em diante, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que é que Paulo está dizendo com isso? Será que Paulo está falando para a gente passar uma borracha mágica naquilo que a gente viveu? Você não vai esquecer. Não, porque a nossa memória é uma parte viva que está dentro de nós. Você só vai esquecer se você tiver amnésia. Sofreu um acidente grave, alguma coisa do tipo. Mas fora isso, a gente vai, sim, temos as lembranças. Ainda mais de momentos fortes da nossa vida. Não é verdade? Você se lembra de momentos bons e momentos ruins. Então, quando Paulo diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que é que Paulo está querendo dizer? Paulo está falando de nós darmos um outro significado para aquilo que a gente viveu. Para darmos um outro sentido, para sermos curados das nossas memórias. Portanto, essas pessoas que estão aqui hoje e que vão se batizar, são pessoas que estão sendo curadas das suas memórias. Glória a Deus. E aquele que está em Cristo, como eu já mencionei, nova criatura é. As coisas velhas, o passado foi. As coisas velhas ficaram para trás. E agora, gente, tudo se fez novo. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Deus está fazendo coisa nova na sua vida. Você que vai se batizar, vai passar pelas águas aqui, saiba, quando você estiver entrando aqui, neste lugar, você vai dizer assim: obrigado, porque o Senhor, a partir de hoje, está fazendo algo novo na minha vida. Glória a Deus. E que bênção isso, não é não, gente? Só Deus para fazer isso na nossa vida. É só o Senhor. Aí em João 10, João capítulo 10, versículo 10, diz que Jesus disse que o ladrão
ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas ele mesmo, no mesmo versículo, ele diz: mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Gente, essa vida abundante que Jesus prometeu, é para aqui e agora. É hoje. Você pode experimentar aqui, começa aqui na terra. No céu apenas vai ser uma continuação daquilo que você experimenta hoje aqui na terra. Então, viva esta vida plena e abundante que Jesus veio oferecer a cada um de vocês, a cada um de nós. Glória a Deus. E o que é a vida abundante? Vida abundante, gente, não é uma vida sem problemas. Não, vida abundante é uma vida de apesar dos problemas. É uma vida de alegria, de paz, de contentamento, de gratidão, de satisfação, de harmonia, de sossego na alma e uma vida de esperança, porque um dia eu e você não estaremos mais aqui, mas nós estaremos na eternidade com o nosso Senhor, louvado seja o nome dEle. Você vai estar lá também? Glória a Deus. Agora, eu não tenho dúvida que Jesus quer nos dar uma vida boa, uma vida melhor aqui nessa terra. E quando você entrega a sua vida ao Senhor, você pode ficar triste. Sim. Você pode ficar muitas vezes angustiado, porque Jesus disse que no mundo nós teremos o que, irmãos? Aflições. Mas eu venci o mundo, disse Jesus. Eu venci o mundo. E se Ele venceu, Ele nos capacita também a andarmos de maneira vitoriosa sobre todas as coisas. É por isso que nós podemos dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tudo posso é naquele que me fortalece, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Com Jesus na minha vida vai tudo muito bem. Com Jesus no barco tudo vai muito bem, como diz o cântico, e passa o temporal. A presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida, queridos. É a presença de Jesus. Oh, meus irmãos. Mas você pode ficar triste, sim. Você pode ficar muitas vezes angustiado. É verdade. Mas você não vai viver assim. Nessa tristeza constante, nessa angústia constante. Porque é uma grande diferença, guarde isso no seu coração nessa noite. Há uma grande diferença de você passar por angústias, passar por tristezas e você viver nisso. Viver na angústia e na tristeza. O cristão pode passar sim por essas coisas, mas ele não vive assim. Por quê? Porque Jesus dá vida em abundância para ele superar todas essas coisas. Receba a vida abundante que Jesus veio oferecer a você. E é por isso que nós temos muitas pessoas aqui nesse auditório, meus irmãos, que também foram transformadas, foram abençoadas, perdoadas, foram libertas, foram salvas, foram restauradas e hoje elas desfrutam de uma vida nova em Cristo, de uma vida plena e uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu quero concluir essa mensagem. Enquanto a equipe vem aqui, a banda sobe, por favor. Eu quero concluir essa mensagem com vocês, dizendo o seguinte: quem sabe você que está aqui, visitante, você que acompanha alguém que vai se batizar, você ouviu essa instrução, você ouviu essa mensagem, e a Bíblia diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, gente? Palavra de Deus. O que faz diferença na nossa vida é Bíblia, gente. O que vai produzir fé no seu coração não é mentalização. O que produz fé no seu coração não é pensamento positivo. Não. O que produz fé na nossa vida, na nossa caminhada, é o conhecimento da palavra de Deus. Sabe por que tem muita gente que fica se batendo para lá e para cá e não consegue nunca se ajustar na vida? Sabe por quê? Porque não conhece Bíblia. Porque vive de ideias, de pensamentos humanos, né? Vive disso. De mentalização. Vamos mentalizar aqui, vamos fazer pensamento positivo para ver se alguma coisa acontece. Vamos fazer pensamento positivo. Gente, a fé não tem nada a ver com isso. A fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer Bíblia, mais ela vai produzir fé no seu coração. Então, de repente, você ouviu essa mensagem.
E Deus tocou você. É a palavra de Deus que produz fé no seu coração. Quem sabe, nessa noite, você que está aqui, também precisa entregar a sua vida a Cristo. Quem sabe? Você precisa hoje fazer um compromisso com o Senhor, para você receber uma vida nova. E para você receber na sua vida o poder de Jesus para te salvar, para te perdoar, para te renovar, para te transformar, para te libertar, para que você tenha e desfrute de uma vida nova, de uma vida abundante. Quem sabe você precisa entregar a sua vida a Jesus. Ou então, você que está aqui, quem sabe também, você até conhece o Evangelho, você é frequentador de igreja, você conhece tudo, mas de repente você está meio afastado, você está meio distante, você está longe de Deus e você precisa hoje se reconciliar com o Senhor. Você precisa voltar para a casa do Pai, porque você se afastou. Quem sabe você se encaixa nisso. Hoje é a sua oportunidade, ou de entregar a sua vida a Jesus, ou de se reconciliar com Ele. Olha que oportunidade, igreja. Olha que oportunidade, você que está na sua casa também, que você tem de voltar à casa do Pai. Que oportunidade. Não desperdice isso hoje. Se tem alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo, e se tem alguém que esteja afastado do Evangelho e deseja hoje voltar para Jesus, nós queremos, claro, orar por você. Daqui a pouco nós vamos orar, abençoar a sua vida. Vamos fazer isso, sim, porque Jesus quer salvar a todos. Saiba que Jesus não veio a este mundo para condenar o mundo, não. Mas como diz as Escrituras lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio para condenar. Ele não veio para esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Não. Ele veio para salvar. Ele veio para buscar. Quem? A nós, pecadores, a mim e a você. Deixa eu dizer para você nessa noite que Jesus conhece tudo sobre você. Você pode enganar as pessoas, você pode enganar o seu marido, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar os seus filhos, você pode enganar a todos. Você pode faltar com a verdade nas suas palavras, mas Deus sabe todas as coisas. Não adianta você esconder dele. Deus conhece inclusive aquilo que está na sua alma, a dor que você sente, o momento que você vive. Deus conhece tudo ao seu respeito. Deixa eu dizer para você, presta atenção, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. De quem é que você precisa, irmãos? Você precisa dele. Você precisa do Senhor. Eu preciso tanto desse Jesus. Mas você precisa dar um passo, você precisa voltar. Se você está afastado, volte. Volte para a casa do Pai. Se você não entregou a sua vida a Jesus, olha que oportunidade linda nessa noite de você dizer a Ele: Pai, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego meu coração na Tua presença. Permita hoje Jesus entrar na sua vida, perdoar você, te salvar. Permita hoje. Deixa eu dizer para você que guarde isso no seu coração. Guarde o que eu vou dizer. Toda oportunidade tem uma velocidade. Toda oportunidade, irmãos, tem uma velocidade. Ou você agarra ou ela vai embora. Vou repetir. Toda oportunidade tem uma velocidade. Ou você agarra essa oportunidade ou ela passa. Ela vai embora. E hoje Deus está te dando uma grande oportunidade, porque Ele deseja realizar um grande milagre na sua vida. Deus ama você. Deus ama você. Ninguém pode te mudar. Pastor, eu aqui não consigo mudar ninguém. As pessoas não conseguem mudar você. A religião, pior. Vou dizer para você que a religião, ela pode te deixar ainda mais filho do diabo do que você era antes de entregar a sua vida a Jesus. A religião é um perigo. Por isso que Jesus não veio falar de religião. Jesus veio falar de vida. Ele veio trazer vida, e vida com abundância. Só Ele pode te mudar. E quando Ele muda,
Ele muda para melhor. Você vai enfrentar problemas? Você sabe que vocês vão continuar enfrentando problemas, né? Sabe? Lutas em casa, na família. A vida continua. Mas agora é diferente. Porque com a presença de Jesus tudo é diferente. Tudo muda. A maneira como a gente reage diante das crises que nós passamos é totalmente diferente. Vocês sabem disso. Vocês vão observar que vai acontecer algo lindo na vida de vocês a partir de hoje. Quando vocês mergulharem nessas águas e depois se levantarem, vocês vão poder dizer assim: a partir de hoje as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para trazer vida, queridos, e vida com abundância. Receba nesta noite essa vida abundante que Jesus veio trazer. Louvado seja o nome dele.